gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Saudamos a todos vocês com o lema da semana. Irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vocês. Palavras que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Que a palavra de Deus possa chegar aos ouvidos e corações dos que ainda não ouviram sobre a boa nova do Evangelho. Sintam-se fortemente abraçados por nós, mesmo que estamos virtualmente nos encontrando. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Neste dia de finados, final de semana de finados, muitas pessoas vão aos cemitérios do interior. É um culto muito significativo que envolve muito sentimento, que é aquele momento quando nós damos um abraço em alguém. Eu tenho esse sentimento, esse abraço é um pouco mais demorado para algumas pessoas. Então nós chegamos a você por meio deste culto virtual. Também temos o culto presencial, mas alguns não podem vir, ainda questão de risco, né? Tempo de pandemia. Queremos saudá-los com a palavra de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 5, que o versículo 1 diz: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Neste tempo nós tivemos que viver, para algumas famílias, este tempo de afastar. E assim queremos lembrar de pessoas muito queridas que fizeram parte das nossas vidas, da nossa caminhada, também neste ano de 2020, o qual muitas famílias se despediram. Eis-me
A morte é algo inevitável para o ser humano. Ela causa dor e sofrimentos aos enlutados. A saudade dos entes queridos leva as pessoas a visitarem os túmulos dos que morreram. Trata-se de um costume que já existe entre os cristãos desde o primeiro século depois de Cristo. A partir do século V, passou-se a dedicar um dia para a lembrança dos que morreram. No ano de 1015, o Papa Leão IX obrigou as comunidades a dedicarem um dia aos mortos. E no século XIII, esse dia passou a ser celebrado no dia 2 de novembro. A partir da Reforma, os luteranos também elegeram um dia para refletir sobre a morte. Isso ocorre no último domingo do ano eclesiástico, o domingo Cristo Rei. Dessa forma, a cada ano, nesse dia, não se realizam cultos pelos mortos, como é o costume católico, mas reflete-se sobre os limites da vida humana e do poderio de Deus sobre a vida. Por isso, o antigo costume de algumas comunidades da Alemanha, onde os mortos são sepultados em volta da igreja, é o resultado da compreensão de que os mortos continuam a fazer parte da comunidade através do exemplo que deixaram, do seu legado. Justamente como os vivos continuam esperando a vinda do Senhor Jesus. Por isso, em muitas comunidades da ISLB, o cemitério está também ao lado da igreja. No Brasil, o Dia de Finados passou a ter maior força a partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, os Estados Unidos destruíram 2 cidades japonesas. O número aproximado de mortos em Hiroshima e Nagasaki foi de 220 mil pessoas, fora os que morreram posteriormente vítimas da radiação. Não demorou muito para que as leis brasileiras passassem a adotar o Dia de Finados como feriado facultativo. A Lei 10.607 de 2002 instituiu o Dia de Finados como feriado nacional. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei, seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei, quando terminar a vida e a batalha for vencida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre,
meu caminho. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, encarar a realidade da morte não é nada fácil, nem a própria, nem a de nossos entes queridos. Mas quando cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, apesar das dores, das inquietações e da saudade, há também a esperança. Há a convicção de que o plano de Deus para a nossa vida não se encerra quando damos o último suspiro. Ao longo do ministério, já visitei várias pessoas em estágio final de suas vidas. Alguns desses momentos me marcaram muito. Trago apenas 2 relatos mais recentes. Há um pouco menos de um ano, o senhor Nelson Wolff, membro ativo da nossa comunidade em Viamão, foi diagnosticado com um severo, agressivo câncer. E quando ele já estava nos últimos dias de sua vida, eu o visitei no hospital. E ele disse, com um sorriso singelo, sincero: a minha vida está nas mãos de Deus. Se ele achar melhor me levar, ele pode me levar. Ele pode fazer com a minha vida o que ele achar melhor. Eu estou em paz. Algo semelhante aconteceu com a Loreni Miller, de Alvorada, que faleceu recentemente aos 47 anos de vida. Não conseguia mais falar, mas entre uma crise e outra de fortes dores, ela cantarolava, muitas vezes batendo palmas e sorrindo. Ambos, apesar do desejo de permanecerem mais tempo no mundo com as suas famílias, chegaram no momento final de suas vidas em paz. Eu desejo ter essa paz quando chegar a minha hora de partir. Como é possível sentir essa paz? Eu creio firmemente que ela vem do Senhor e da convicção de que apenas uma pequena parte da vida está chegando ao fim. A mais bonita, a mais alegre, a mais duradoura, a mais plena, ainda está por vir. Você crê nisso? Você crê que Deus tem uma vida eterna preparada para você? Você crê que teus queridos que faleceram, que partiram crendo no Senhor Jesus Cristo, serão ressuscitados e conduzidos à vida eterna? É famosa a discussão de Jesus com os saduceus, que tentam ridicularizar a ressurreição mediante o exemplo da mulher que sucessivamente teve 7 maridos, conforme o relato do Evangelho de Marcos 12, a partir do versículo 18. De quem ela será na ressurreição? Perguntavam eles. Jesus culpa seus adversários de ignorância, desconhecem o poder de Deus e imaginam a vida futura à maneira humana. Jesus, inclusive, falou a respeito de sua própria ressurreição várias vezes. O apóstolo Paulo, durante o seu ministério, defendeu fortemente a doutrina da ressurreição. Mas na comunidade de Corinto, teve que defendê-la de maneira mais incisiva, mais especial. Posicionou-se lembrando os coríntios do evangelho da salvação que lhes foi anunciado por ele. Evangelho cujo cerne é: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Não acreditar na ressurreição é um ataque à fé. Mas se de fato existe ressurreição, como será o corpo das pessoas? Essa era a pergunta dos coríntios.
E eu leio o que o apóstolo Paulo respondeu em 1 Coríntios 15, 35 a 38 e depois os versículos 42 a 44. Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus que lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Até aqui a leitura do texto bíblico. Paulo, em outras palavras, afirma que isso não deveria ser uma preocupação. Com que corpo, qual corpo que teremos? O que vai ressuscitar é um corpo novo, espiritual. A pessoa será a mesma, mas seu modo de existir será outro. O teólogo luterano Gottfried Bachmeier afirma: não existe continuidade direta entre este corpo e o corpo futuro. Uma ruptura separa ambos. Por isso, ressurreição não deve ser confundida com um simples reavivamento de defuntos. Quem ressuscitou não voltará a morrer jamais. Será nova criação. Nem clone, nem restauração da antiga. E, no entanto, apesar da diferença entre o velho e o novo, a continuidade não é totalmente cortada. Assim como o grão de trigo vai nascer, com certeza, um novo caule de trigo e não de joio, assim também na ressurreição. Deus ressuscitará, não outra pessoa, e sim aquela mesma que morreu. A identidade está sendo assegurada por nenhum acessório antropológico e mortal, e sim por Deus, que a conhece e a chamará pelo nome. Deus vai cuidar para que a identidade seja preservada. O novo corpo será totalmente diferente do antigo. Não obstante, será a mesma pessoa, assim como os evangelhos o testemunham com respeito ao Jesus ressuscitado. Para concluir esta pregação, trago alguns pontos importantes da nossa doutrina, da nossa fé. Nós cristãos cremos na ressurreição, não apenas da alma, mas também do corpo, assim como professamos no credo apostólico. Não cremos na reencarnação, pois ela nega o evangelho. Não cremos que os mortos têm acesso à terra ou podem nos cuidar lá de cima, como acreditam muitos. Eles dormem, descansam até a volta de Cristo. Cristo, o primeiro que ressuscitou, virá ao mundo em poder e glória, ressuscitará os mortos e conduzirá os que nele creram à vida eterna. Que neste dia de finados sejamos consolados e animados pela certeza da ressurreição para a vida eterna. Amém. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor, Ele é o Salvador, confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. Quando estou num vale escuro,
almejando uma luz. Eu me lembro do Senhor, do Salvador e sua cruz, do Salvador e sua cruz. No Senhor eu encontro abrigo, em seus braços seguro estou. Ele é a minha luz, e o seu amor é que me conduz, e o seu amor é que me conduz, e o seu amor que me conduz. Oremos. Senhor amado, diante de Ti lembramos os nossos irmãos e irmãs que nos deixaram no decorrer deste ano. Agradecemos-Te por todas as bênçãos que deste a eles e a elas e a todas as suas famílias, com as quais acompanhaste a sua caminhada neste mundo. Acolhe e conforta os nossos corações, pensamentos, especialmente dos familiares enlutados. Que possamos aceitar o convite que Jesus nos traz, entregando a nossa vida aos cuidados do Pai e nele confiando, crendo que Ele prepara um lar para aqueles que o buscam de todo o coração, alma e entendimento. Nós que aqui ficamos, capacita-nos para viver intensamente cada dia que Tu nos dás. Que possamos segurar nas mãos uns dos outros nestes momentos difíceis. Neste ano que tantas pessoas que morreram por Covid não puderam ter um sepultamento que envolvesse todos os seus familiares e amigos. Que sejam recebidos com festa em Teu reino. E tudo mais nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Neste dia de finados, queremos pedir e receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor os abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos conceda a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor e sirvamos ao Senhor com alegria, com disposição, todos os dias da nossa vida.